E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Vamos lá para mais uma aula de botânica. Hoje o nosso assunto vai ser hormônios vegetais. Então vamos lá. A gente também chama esses hormônios de fito-hormônios, né? E eles são moléculas orgânicas que vão regular o crescimento e desenvolvimento vegetal. Então, as plantas não têm um sistema nervoso como a gente ou como os outros animais têm. Então, para perceber os estímulos externos, a ação do ambiente externo, ela desenvolveu esse mecanismo, né, através dos hormônios, que percebem o que está acontecendo à volta e sabe quando é hora de, por exemplo, amadurecer um fruto ou de estimular o desenvolvimento do fruto, enfim. Esses hormônios, eles podem ter ação estimuladora ou inibidora, né? Eles estimulam que alguma coisa aconteça ou eles vão inibir a ocorrência. E a resposta vai depender do tecido, né? Em qual parte da planta ele está sendo. Não onde ele está sendo produzido, porque eles podem ser. Os hormônios eles são produzidos em partes específicas da planta, mas ele se desloca principalmente através do xilema e floema. Então, né, vai depender do tecido em que aquele hormônio tá e da fase em que a planta tá, do desenvolvimento dela, se é uma planta jovem, se é uma planta já adulta, enfim. O primeiro hormônio é a auxina, né? Hoje a gente tem muitas substâncias que a gente chama de auxina, e no caso das plantas, o principal é o ácido indolacético, ou o AIA, e que vai ter como principal função o alongamento celular, né? Ele vai estar ligado aí ao crescimento da planta, mas quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando só de divisão celular, a gente também fala do alongamento dessas células, em tamanho mesmo, em comprimento. E a auxina, o AIA, né, vai controlar também tropismos. Os tropismos são movimentos de crescimento da planta. Então, Darwin fez um experimento em que ele colocou uma fonte de luz de um lado da planta e ele observou que, por algum motivo, tinha alguma coisa no ápice da planta, no ápice caulinar, que fazia com que ela crescesse em direção à fonte de luz. Então, mais tarde, né, a gente descobriu que o que faz a planta crescer em direção à luz é o AIA, que presente aqui, né, ele tem células que são fotorreceptoras nessa parte da planta e elas vão perceber a luz e elas vão estimular a auxina e para o lado que não está recebendo luz. Então a auxina vai se concentrar do lado escuro da planta, né, e vai estimular o alongamento celular dessa região. Então a planta vai crescer curvada. Outra coisa também que a gente tem que lembrar, esse gráfico é importante, cai muito gráfico no vestibular, né? A gente tem que saber interpretar. É que o que acontece? Esse eixo aqui é o quanto a auxina vai estimular ou inibir o crescimento da raiz, das gemas laterais e do caule. E aqui, esse eixo é a concentração de auxina. Então, aqui, a concentração de auxina está subindo, então a raiz começa a ser estimulada e ela vai crescendo, crescendo, até que chega um ponto que a gente chama de ponto ótimo, que o estímulo vai diminuindo. Então, o estímulo ao crescimento da raiz não vai continuar crescendo com a concentração, vai chegar um ponto que ele vai só caindo, e aí o que é estimulado são as gemas laterais, que também vão chegar numa concentração que esse crescimento vai começar a cair.
E aí começa o crescimento do caule. A gente chama isso de dominância apical. Por quê? A auxina ela vai ser produzida principalmente no ápice caulinar. Então, as gemas laterais que estão ali próximas do ápice têm a ação inibida. Então, enquanto o ápice está crescendo, as gemas laterais não se desenvolvem. Só que conforme a árvore cresce, as gemas laterais que estão mais baixas, né, longe do ápice, têm o estímulo de se desenvolver novamente. Isso também vai acontecer nos ramos, né? Enquanto um ramo está crescendo, no ápice desse ramo vai estar sendo produzido auxina, e os ramos secundários não vão se desenvolver. Aí nós temos a citocinina, que está presente principalmente nas sementes em germinação e nas folhas jovens, por isso que ela é chamada de hormônio da juventude, e ela vai estar ligada também ao crescimento, vai estar ligada também ao crescimento, só que aí ela tem função na ação na divisão celular, né? Nós temos a giberilina, que vai estar principalmente nos meristemas e sementes, e a principal função vai ser estimular o desenvolvimento de frutos, a germinação da semente e também o alongamento celular. Todos esses hormônios, hoje a gente já consegue sintetizar eles em laboratório. Então, por exemplo, a giberilina, tem empresas que conseguem sintetizar esse hormônio e é utilizado para que as plantas deem frutos mais rápidos, por exemplo. Então, né, tem importância econômica aí. E aí nós temos o ácido abscísico, que vai estar principalmente no ápice radicular, no caule e nas folhas. E a principal função é induzir a semente ao estado de dormência. Então a semente ela vai estar ali, o embrião vai estar ali dentro dela, pronto para germinar. Só que ela não germina porque o ácido abscísico que está ali presente impede que a giberilina seja produzida e que essa semente germine. Então, enquanto ela não encontrar um ambiente propício, a semente não vai germinar. E tem aí espécies que a semente fica em dormência por centenas de anos, né? E por último, nós temos o etileno. O etileno é um gás e ele é produzido principalmente em tecidos maduros. Então, ele vai estar ligado ao amadurecimento dos frutos e à queda de folhas e flores. Então, se você. Todo mundo já deve ter feito isso. Comprar um cacho de banana verde e colocar no forno ou enrolar no jornal. Por quê? O gás vai ficar preso ali e ele vai estimular que esses frutos amadureçam, né? Se você deixar, por exemplo, uma laranja podre ali no cesto, o gás que está sendo produzido ali, o etileno que está sendo produzido, vai influenciar o amadurecimento das outras laranjas e, consequentemente, né, que elas apodreçam. E o etileno também vai agir nas folhas e nas flores. Então, enquanto a auxina. O etileno e a auxina têm efeitos contrários, né? O etileno vai influenciar aí o amadurecimento dos tecidos, né, em geral, e a auxina vai promover o crescimento. Então, quando a concentração de etileno for alta, a folha cai. Só que se a concentração de auxina for maior que a de etileno, a folha vai continuar ali, entende?
E aí tem vários mecanismos de ação, de interação entre os hormônios, e é um assunto muito complexo, né? No vestibular cai esses 5, tem vários outros, mas esses são os principais. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure. E é isso.